Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. Hoje iremos abordar o uso de controles de formulários em gráficos. Para quem não sabe o que é um controle de formulário, podemos citar os 6 principais tipos de controles que trabalharemos durante essa série de videoaulas: a barra de rolagem, a caixa de combinação, a caixa de listagem, a caixa de seleção, os botões de opção e os botões de rotação. Irei demonstrar alguns exemplos que iremos desenvolver ao longo das videoaulas. Nesta que será a primeira videoaula, iremos trabalhar com o uso de barra de rolagem. Em cada aula, irei demonstrar o uso de um controle diferente. Para começarmos, vamos ver os exemplos com barra de rolagem. Tenho aqui uma tabela de dados com o nome de alunos e 6 notas diferentes. O uso de barra de rolagem nessa situação ela é bastante interessante devido a eu ter várias informações, e se eu resolver criar um gráfico com todas elas, o meu gráfico ficaria um pouco visualmente poluído. Para demonstrar a situação, eu vou inserir um gráfico aqui de coluna, onde podemos ver que, devido à grande quantidade de informações, fica um pouco difícil de enxergar cada uma dessas barrinhas das 6 notas para cada um dos alunos. Para resolvermos esse problema, na tela do computador, podemos criar um gráfico onde eu possa demonstrar a nota de aluno por aluno e, com a barra de rolagem, ir passando pelos alunos e demonstrando as 6 notas de cada aluno. Um outro exemplo que podemos utilizar com os controles de formulários é a caixa de combinação. Caixa de combinação, podemos, por exemplo, criar um gráfico onde eu possa comparar duas notas de 2 alunos, onde eu escolho o primeiro aluno na primeira caixa e na segunda caixa eu escolho um segundo aluno, e o meu gráfico automaticamente faz a comparação das notas. Por exemplo, aqui o aluno Isabela com o aluno Vitor, e eu posso ver a comparação da nota 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de cada um deles. A caixa de listagem, ela também pode ser selecionada alguns valores, e baseado nesses valores o meu gráfico se alterar. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa com as notas 1 a 6, e a nota que eu escolho automaticamente ela é mostrada no meu gráfico. Temos ainda a caixa de seleção, que dependendo do valor que eu selecionar neste gráfico aqui, ele irá calcular uma média e vai demonstrar aqui. No caso, as 6 notas estão selecionadas, a média é calculada baseada nas 6 notas, e se eu desmarcar alguma nota, a média ela é calculada baseando-se naquelas notas marcadas. Por exemplo, se eu marcar aqui a nota 1 e 6, a minha média é calculada baseada na nota 1 e 6. 3 é a nota 1, 6 é a nota 4 é a nota 6, a minha média é 3,5. E ainda tem aqui a minha barra de rolagem para passar pelas notas de todos os alunos. E um último exemplo aqui, temos os botões de opção, onde eu tenho a mesma tabela e eu quero comparar a nota do aluno em questão, selecionado aqui através da barra de rolagem, com ou a melhor nota, ou a pior nota, ou a média da turma, baseado na opção que eu seleciono aqui. Então aqui temos alguns exemplos clássicos de controles de formulários, e nesta videoaula iremos começar a criar o nosso gráfico com a barra de rolagem. Então, para que a gente possa começar, vou pegar uma planilha já com essa tabela de dados digitada aqui. Então vamos lá. Para que a gente possa trabalhar com os controles de formulários, nós temos que ter esta guia desenvolvedor sendo exibida. Se ela não está sendo exibida no seu Excel, para você exibi-la, você clica no menu Arquivo, Opções, e depois aqui em Personalizar faixa de opções, você marque a guia desenvolvedor. Se ela estiver marcada, você deixa marcada, senão é só marcar e clicar em OK. Para trabalharmos com os controles de formulários, temos que utilizar este botão Inserir na guia desenvolvedor. Então, temos aqui vários controles, e o que iremos trabalhar nesta aula é o controle barra de rolagem. Então, dê um clique nele, e para inseri-lo basta você desenhar, clicando e arrastando. Vou desenhar uma barra de rolagem aqui só para a gente poder entender como é que é o funcionamento dela. Para que a gente possa determinar o que essa barra de rolagem vai controlar, nós temos que formatar o controle dela. Então, para isso, vamos clicar com o botão direito em cima da barra de rolagem, Formatar controle. Nesta caixa de Formatar controle, temos algumas opções que iremos trabalhar. Para vocês entenderem o que é um controle, vou primeiro vincular esta barra de rolagem a uma célula. Então, vou vincular ela a esta célula I2 e dar um OK.
A partir do momento que eu vinculo ela, à medida que eu vou trabalhando com a barra de rolagem, modificando, aquela célula ela vai receber um valor numérico, sendo que na primeira posição da minha barra de rolagem vai equivaler a 0 e assim vai aumentando. Este valor mínimo e máximo que a minha barra de rolagem vai trabalhar, eu controlo aqui na opção de formatar controle. É o valor atual, é o valor que estiver na célula lá, o valor mínimo que eu quero trabalhar. No caso aqui, pode ser 1, que vai equivaler ao primeiro aluno, e o valor máximo será o último aluno. No meu caso, são 27 alunos, nós vamos colocar aqui 27. A alteração incremental é, à medida que eu clicar nesses botões, nessas setas para aumentar ou diminuir, quanto que eu quero que aumente por vez. Nós vamos deixar 1 e a mudança de página é, se eu clicar aqui nessa área fora das setas, quanto que ele também vai incrementar. Vamos marcar 1 também para não ter problema, sempre aumentar de 1 em 1. Então, sendo assim, agora a minha barra de rolagem ela vai controlar 27 itens no máximo. Então, vai de 1 a 27, certo? Então, ok, para que a gente possa entender como funciona isso aqui, basicamente vamos criar um gráfico a partir de uma tabela que iremos criar separadamente. Então a nossa tabela ela vai exibir um aluno por vez. Então eu vou copiar aqui esse cabeçalho, vou inserir aqui, certo? E vou criar aqui a fórmula para exibir qual aluno que eu quero. Então esse controle aqui eu vou criar uma opção aqui e vou deixar que o controle ele seja controlado a partir desta célula. Então à medida que eu mudar aqui, o controle do meu gráfico vai ser exibido aqui. Então, baseado no item que estiver marcado nesse controle, nós vamos selecionar qual aluno aqui, criar uma fórmula para aparecer o aluno em questão. No nosso caso, está um aluno 6, então nós temos que vir aqui e selecionar o sexto aluno, que no caso seria o Arthur. Para isso, vamos criar uma fórmula utilizando a função índice e a função corresp. Então, para que a gente possa entender aí como a função índice funciona, vamos começar a criar utilizando ela. Então, aqui nós vamos selecionar toda a nossa matriz, que é o primeiro parâmetro aqui da nossa função índice. Em seguida, qual é o número da linha que queremos que retorne. Neste caso, vai depender do controle aqui. Se eu tiver o controle 6, ele vai retornar o item da sexta linha da minha matriz selecionada. Então, o número de linha é o valor que estiver selecionado nesse controle, e o número de coluna vai depender da coluna que eu estiver. Então, se for em aluno, vai ser a coluna 1. Se for em nota 1, vai ser a coluna 2. Então, para isso, nós vamos utilizar a função corresp e vamos procurar o valor que tiver aqui em cima, certo? E a matriz procurada é essa aqui, ou seja, ele vai corresponder este valor aqui dentro dessa matriz. Eu utilizei a referência absoluta aqui, porque essa matriz ela é fixa, e aqui também eu esqueci de fixar minha matriz principal, que ela também é fixa. Vamos travar ela aqui utilizando a tecla F4. Voltando aqui na nossa função corresp, o nosso tipo de correspondência é uma correspondência exata, para que retorne o valor se for exatamente igual. Feito isso, vamos fechar aqui o nosso parênteses e dar um Enter. Então, vejamos que agora ele retornou o Arthur. Se eu puxar a minha referência aqui para a minha fórmula para as próximas células aqui, podemos ver que funcionou. Na realidade, deu um pequeno problema devido a gente ter esquecido de travar esta célula aqui também. Esta célula ela tem que ser fixa, pois à medida que eu copiar as fórmulas aqui, ela não pode movimentar. Então vou alterar primeiro e tornar a copiar. Agora a gente pode ver, o Arthur é a nota 4, a nota 1, 3 e assim vai. À medida que eu alterar a minha barra de rolagem, eu tenho agora os dados nessa tabela modificados, certo? Que pode ir de 1 ao 27. Feito isso, agora o mais simples é inserir o gráfico. A gente vai lá no menu, seleciona os dados, no menu inserir, vamos selecionar um gráfico aqui, e agora basta fazer a formatação. Você pode agora aqui determinar, por exemplo, que o seu eixo aqui ele sempre vai de 0 a 10, que no nosso caso aqui, à medida que eu for mudando, ele vai alterando o eixo devido à maior e à menor nota. Então, para que a gente possa deixar esse eixo fixo, podemos clicar no botão direito, formatar eixo, e aqui em mínimo e máximo a gente determina qual o valor que a gente quer. Podemos colocar aqui o mínimo em 0 e podemos colocar aqui o máximo em 10, que é a menor e a maior nota nossa aqui. Feito isso, nós temos agora o nosso eixo sempre fixo entre 0 e 10. Se eu for modificando aqui, você vê que as notas também é modificado. Agora basta fazer a formatação. Você pode aumentar um pouco aqui o título, colocar negrito, mudar a cor utilizando aqui as guias de design aqui. Podemos selecionar qualquer gráfico aqui. E se você não quiser exibir essa tabela aqui, você pode ocultá-la
atrás do seu gráfico. Aumente seu gráfico aqui um pouco para deixar lá atrás, ou se desejar ocultar as linhas, as colunas que ela está, você também pode. E aqui agora é só organizar um pouco aqui a nossa barra de rolagem para que ela fique próxima aqui. E pronto, agora nós já temos o nosso gráfico com barra de rolagem. Aquela linha marcada aqui, a gente fez ela com formatação condicional. Para que a gente possa fazer também a formatação condicional, eu vou voltar aqui o gráfico aqui para poder exibir novamente a minha tabela aqui. E aquela formatação condicional ela foi feita basicamente usando aqui uma função, uma fórmula aqui. Eu vou clicar em nova regra, vou vir aqui usar a fórmula para determinar quais as células devem ser formatadas e eu vou comparar se o primeiro nome aqui é igual ao nome que estiver aqui. Se for, eu vou formatar toda a linha. Então, para isso, eu vou verificar se o nome que estiver aqui. Lembrando que, como cada linha aqui vai sempre se referenciar à primeira célula da linha, eu devo travar aqui, deixar travada aqui a minha referência da coluna A e não devo travar a linha 2. Por quê? Porque à medida que cada linha vai verificar na sua... Cada nome vai verificar na sua linha. Isso aqui vocês podem dar uma olhada no blog lá que tem um assunto falando sobre referências relativas e absolutas, para vocês darem uma olhada melhor sobre esse assunto. Então, se o conteúdo dessa célula A2 for igual ao conteúdo que tiver aqui, neste caso a célula I6 ela tem que ficar travada, pois todas as células vai comparar com o valor que tiver aqui. Ou seja, se o nome que estiver nessa linha, o primeiro nome de cada linha for igual ao nome que tiver aqui, você formata e coloca ele aí com a cor de fundo aí. E no caso eu também tinha colocado uma borda superior e inferior aqui. Feito isso, só dar OK, vou aplicar, pronto. Olha lá, Rafaela está marcada. À medida que eu mudo a minha barra de rolagem, ele marca os valores. Vou voltar no meu gráfico e pronto, o nosso gráfico com barra de rolagem, a nossa formatação condicional está pronta. A nossa aula vai ficar por aqui e na próxima aula vamos falar sobre o controle de caixa de combinação. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.